Olha, o método histórico ele tem uma historicidade muito grande. Então, ele já foi importante na formação e ainda é importante na formação dos profissionais, no sentido que, mesmo antes do método tradicional, em que você trabalhava com as fontes somente escritas e a análise que se fazia das fontes era uma análise, né, positiva, ou seja, você levantava os fatos, organizava os fatos no tempo. Desde esse período da história tradicional, que o método histórico é importante. Por quê? Porque ele é uma forma, uma perspectiva importante de trazer para os alunos, nos níveis, né, que não eram ensino superior, uma maneira de pensar as coisas no tempo. Hoje, com toda essa mudança nos últimos meio século, né, de mudança no método histórico, de qualquer forma, o método histórico também continua a ser importante. E até mais ainda, porque as demandas sociais, as necessidades que existem hoje são muito maiores. Então, o entendimento dos processos são mais difíceis, né, envolve muito mais elementos. Como a história hoje considera no seu método que as fontes materiais têm uma importância, as fontes iconográficas também, as diversas formas de você usar o relato oral também como fonte histórica, além das fontes escritas, que são de vários tipos, né? Então, todo esse universo de fontes, hoje exige que, na aplicação prática do professor, ele saiba os limites de cada uma dessas fontes e saiba como utilizá-las. Por quê? Para uma pessoa, né, um aluno que está nos níveis iniciais do conhecimento, é claro que para cada um desses níveis, à medida que ele tem maior capacidade de entender o processo, ele vai poder utilizar essas fontes de maneira diferente. Por exemplo, um material cerâmico. Então, muitas sociedades indígenas produziam esse material cerâmico. Então, ele está disponível nas exposições museológicas, está disponível nas coleções arqueológicas. Então, se um professor vai utilizar fontes materiais e falar sobre a produção de cerâmica, que está num livro didático, ele precisa conhecer minimamente como é que a arqueologia classifica esses materiais cerâmicos, como é que o espaço museográfico é organizado de forma que as cerâmicas reconstituídas são apresentadas para o público. Esse aumento na possibilidade das fontes também aumentou a exigência, né, no sentido de que o profissional que se forma em História tenha condições de dar conta dessas possibilidades de fontes para trabalhar essas fontes no entendimento do processo histórico. Então, se de um lado na história tradicional, né, você precisava entender os fatos e colocá-los no espaço e no tempo, né, a exigência hoje é muito maior. Por quê? As possibilidades de fontes históricas para que você, né, entenda os processos é muito maior. Então, o profissional ele precisa saber, né, como ele vai utilizar essas fontes, né, que método ele vai utilizar para analisar essas fontes. Inclusive, os resultados muitas vezes também são diferentes. Então, se você analisa uma fonte material, ela pode dar um resultado diferente de análise de uma fonte iconográfica. Então, eu vejo que, ao mesmo tempo que o método histórico hoje permite, né, um amplo leque de possibilidades, esse leque de possibilidades estabelece uma necessidade muito maior de entendimento de como usar esse método para entender o processo histórico.